Olá a todos, eu sou o Anderson, mais uma vez aí passeando pelas veredas do meio ou pelos caminhos da China. E hoje já começo sendo enganado pela escada rolante, olha só. Esse vídeo é uma sequência direta do vídeo que eu fiz mostrando o trajeto de táxi, em que eu respondi também as perguntas. E eu vou mostrar aí um pouquinho do que mais aconteceu naquele dia. Eu fiz aquele trajeto para me encontrar com algumas amigas e a gente estava indo pro karaokê. Muito bem, peguei o endereço, aí está, karaokê no segundo andar. Porém, a escada rolante não ia pro segundo andar. Ela saltava e ia direto pro terceiro. Então eu fiquei aí, feito um mané, vendo o lugar para onde eu ia se afastar de mim. E bora procurar então uma escada que me leve para o andar certo. Bom, esse também é um shopping, mas esse é bem diferente dos outros que eu mostrei até agora, porque esse tem muito mais serviços do que lojas. Ou lojas mescladas com serviço. Aí à direita, por exemplo, a gente vê um lugar que é uma loja de instrumentos musicais, mas é também uma escola de música. E existem vários lugares como esse que misturam. Então você tem produtos para comprar, mas eles também têm, ou o mais importante que eles têm a oferecer é algum tipo de serviço. Então a gente vai ver isso em escolas de dança, escola de música, a escola de idiomas que também vai vender aí os seus livros, enfim. E esse é um shopping que tem vários desses lugares. O público normalmente é composto por crianças, né? A maioria dessas instituições de ensino elas são voltadas para o público mais infantil, com exceção das escolas de dança que são mais para jovens adultos. Em alguns lugares dá para encontrar também yoga, e aí, claro, que vai ser para adultos, mas tem muitos tipos de serviço educacional voltados para crianças. Muito bem? Encontrei a escada e a escada rolante estava desligada. Que beleza! Então, o jeito é descer a moda antiga. Existem outros shoppings aqui na cidade que tem essas escadas rolantes que saltam andares. Aí eu baixei a câmera para evitar colocar a câmera na cara das pessoas, né? Isso é meio incômodo. Enfim, voltando. Existem alguns shoppings que tem essas escadas que saltam andares e só servem para fazer a gente de trouxa mesmo. Inclusive, um dos shoppings aqui da cidade tem uma escada rolante que salta 5 andares, se não me engano. E aí eles têm toda uma propaganda que é uma das maiores escadas rolantes da Ásia e é, como sempre, um ponto turístico. Tudo aqui vira ponto turístico, na verdade. A quantidade de coisas bonitas e bem feitas aqui é grande justamente para as pessoas terem vontade de ir por todos os lugares. E aí, finalmente, então, depois de caminhar um pouquinho, depois de ser enganado pela escada, cheguei ao May KTV, que era o karaokê onde eu fui cantar de forma desafinada com as minhas amigas. Então eu corto agora para mostrar a minha volta para casa. E a minha volta para casa foi utilizando um método de transporte novo. Na verdade, eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha visto, porque ele está em áreas mais distantes do centro da cidade e é o chamado Skytrain, o trem do céu, que são os trens pequenininhos elevados. Quando eu olhei o mapa, o aplicativo do mapa para voltar para casa, ele me mostrou uma estação. Eu achei que seria uma estação do metrô, que eu não conhecia, mas na verdade era essa estação desses trenzinhos novos. Então eu decidi gravar um pouco para mostrar como são
esses trens novos. Essa é uma forma de transporte bastante recente e ele tem apenas duas linhas pela cidade. Então, essa linha vai bem pela parte sul, sudoeste de Xi'an, e existe uma outra que corre. Mas essa, na verdade, eu nunca nem vi funcionando, que é uma linhazinha que corre ao redor de um parque com um lago, em uma área bem central, mais ou menos ali perto de Diantha também. Eu nunca tinha visto esses trenzinhos em funcionamento, então eu achei bem legal, uma forma de transporte nova, né? A gente teve aqui, e está tendo ainda, uma expansão gigante do metrô. Então, basicamente, todo ano tem uma linha nova de metrô sendo inaugurada na cidade, a última linha 8, se não me engano, que é a linha circular e que com muita sorte levou o metrô até a porta do meu trabalho. Então, essa última linha para mim é excelente, ela faz a minha vida muito mais fácil. Essa era uma região da cidade que não tinha nenhuma estação de metrô próxima, então para pegar o metrô tinha que caminhar bastante, mas problema resolvido. E aí eu fiquei esperando um pouco até chegar o trenzinho. Esse foi um dia de surpresas, né? Eu nunca tinha visto esses trenzinhos. Tá aí. Então eu fui caminhando. Eles são bem pequenininhos, né? Cabem poucas pessoas. E é justamente porque eles fazem esses trajetos um pouco mais distantes do centro. Enfim, são lugares onde mora não tanta gente, né? Por aqui não dá pra dizer que é pouca gente, em nenhum lugar mora pouca gente, mas são áreas com menos gente mesmo, né? O meu trajeto era de duas estações. Na primeira tinha uma galera sentada ali na frente, então eu não consegui gravar, mas eu consegui gravar a segunda estação, né? Então eu vou mostrar aí o trajeto que o trenzinho, o Skytrain, tá fazendo, né? E eu achei bem legal. Ele vai devagar, né? Ele é um trem que vai em velocidade baixa. Tava chovendo aí, então infelizmente a gravação não ficou tão legal. A janela estava meio embaçada, mas enfim, isso foi o que eu consegui registrar do Skytrain. Outra coisa interessante é que esse é um meio de transporte que está separado dos outros, né? Aqui a gente tem a separação entre os dois sistemas de transporte principais, que são o metrô e o ônibus, e aí cada um deles vai ter o seu próprio cartão de transporte, cartão virtual na verdade, né? Porque ambos os cartões são acessados ou pelo WeChat, que é o nosso canivete suíço, ou pelo Alipay, que é um concorrente do WeChat como plataforma de pagamentos, e tem uma série de coisas que dá para adquirir por ali também. E os dois aplicativos têm a opção de transporte, né? Em qualquer cidade que você esteja, o Alipay, por exemplo, ele tem uma aba de transporte. Então, em qualquer cidade que você esteja, é só você abrir o Alipay e selecionar a opção de transporte e ele já vai te cadastrar no sistema de transporte daquela cidade. Normalmente você precisa fornecer alguma informação básica, um número de passaporte, um número de telefone, enfim, mas é bem simples. E aí você já fica cadastrado, demora sempre um minutinho e já consegue usar o transporte da cidade. Então, aqui em Xi'an, nós sempre tivemos dois desses cartões, que era o cartão do ônibus e o cartão do metrô. Porém, esse Skytrain, ele usa o seu próprio cartão, né? Então, quando eu fui passar pela primeira vez, eu tive que registrar, como sempre, tinha um QR Code no chão. Então eu só precisei ler esse código, fazer o cadastro ali na hora, né? O cadastro é instantâneo. Eles só confirmam algumas informações. Fiz o cadastro e já consegui acessar a plataforma, a estação. Aí eu fiz uma pausa
para olhar um pouco melhor, né, esses trens novos. Esses trens, pelo que eu vi dentro, eles são fabricados pela BYD, que é uma das maiores marcas aqui de carros elétricos e sistemas de transporte público também, né? Eles têm ônibus elétricos, enfim. Então, esses trens novos são todos da BYD. Vamos sair da estação. Nesse momento eu percebi que eu fui novamente enganado no mesmo dia, porque a estação do trem e a estação do metrô no mapa, no aplicativo do mapa, elas são conectadas. Então eu pensei, imaginei que elas estariam conectadas também de alguma forma, que seria só sair de uma, porque o sistema de pagamento era diferente, né? Então eu sabia que ia ter que sair, mas eu achei que seria simplesmente sair e já entrar em outra, mas na verdade não. Elas são próximas, mas a gente precisa sair da estação e caminhar um pouquinho para encontrar o metrô. Esse sou eu abrindo o aplicativo no meu celular, provavelmente. Isso. E aí já estava pronto para sair. Fui caminhando então. E vamos para a saída e tentar encontrar, né? Na verdade foi fácil. Eu simplesmente segui as pessoas. Mas aí nesse momento eu ainda não estava muito seguro, não tinha muita certeza se seria fácil ou não encontrar a estação do metrô, mas na verdade foi bem fácil. Como tinha chovido um pouco, deu para ver ali, deu para ver naquela parte em que o trem está fazendo o trajeto, né? Tinha chovido um pouquinho e nessas alturas ventava bastante. Não estava frio, né? Nessa época do ano nunca vai estar frio. Mesmo quando a temperatura cai um pouquinho, ainda assim continua um pouco quente, enfim. O verão aqui, como eu já tinha dito, ele pode ser bem severo. Hoje, enquanto eu estou gravando o áudio, por exemplo, a gente está aqui com 41 graus. Mas no dia da gravação ventava bastante, aí como dá para ver, eu até fiz questão de registrar aí um pouco dessa ventania. E eu só precisei atravessar a rua, enfim, caminhar um pouquinho e já encontrei aí a estação do metrô. Bem fácil. O transporte público aqui em geral é fácil, né? Seja os ônibus que tem estações nomeadas, então você sempre sabe, né? Cada ponto de ônibus tem o seu próprio nome. Então você sempre sabe aonde está, sempre sabe para onde está indo e consegue consultar através do aplicativo no celular. Você consegue consultar a quantos minutos o próximo ônibus está de você. Inclusive, uma das minhas colegas de trabalho sempre sai correndo quando a gente termina, porque o ônibus dela está sempre chegando. Bem engraçado. E aí, como eu tinha dito, já chegamos na estação do metrô e eu vou encerrando esse vídeo por aqui também. Então, se você gostou, como sempre, peço por favor um like, um comentário e considere se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse, mais vídeos aí de passeios, enfim, das ruas da China. Muito obrigado por tudo e até a próxima.